Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja com cada um de nós. Que a misericórdia divina nos abrace nesse momento, trazendo tranquilidade, consolação, esperança, luz, amor. Sejam todos muito bem-vindos à Casa da Esperança para mais uma doutrinária da noite. Vamos fazer a nossa reflexão do Evangelho sobre o segundo Espiritismo, saiu no capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, no item a paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas bendizei, ao contrário, o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor nesse mundo para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência é também uma caridade e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil das caridades. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória. Perdoar aqueles que Deus colocou sobre nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar nossa paciência à prova. A vida é difícil, eu o sei. Ela se compõe de mil nadas, que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado. E então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha do alto do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais que qualquer de vós e não tinha nada a se censurar. Enquanto que vós tendes vosso passado a expiar e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes. Sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Um Espírito Amigo, Havre, 1862. Tão atual, né? Tão velhinha essa mensagem, tão atual. Que fique para a nossa reflexão. Uma excelente reflexão. Meus irmãos, vamos convidar nossa querida companheira, amiga, né, Juliana, para proferir a palestra da noite com o tema o imperativo da ação, que está no capítulo 45 do livro Jesus no Lar. Que Jesus a ilumine, a fortaleça e a inspire nesse momento. Boa noite, companheiras, companheiros. Um prazer mais uma vez estar aqui dialogando com vocês, conversando sobre a obra Jesus no Lar. Já estamos no finalzinho e dessa vez vamos falar do capítulo 45, o imperativo da ação. É um capítulo bem curto, mas que se afina muito com os espíritas, com a doutrina espírita. Quem abraça a doutrina espírita sabe que o grande desafio é essa transformação íntima, é esse entendimento da mensagem do Cristo em sua pureza, em sua essência. O espiritismo, ele veio para quebrar aqueles atavismos religiosos, de certo modo, trazer uma noção de fé que se distancia um pouco daquela prática dogmática, institucionalizada, tanto que a máxima da doutrina espírita é fora da caridade não há salvação. E dentro dessa frase existem tantos elementos que precisam ser tratados, existe tanta profundidade
que precisa ser estudada e, acima de tudo, praticada, muitas vezes nos círculos da própria doutrina espírita. Como a doutrina espírita é muito científica também, ela tem aquele tripé, ciência, religião, filosofia. Às vezes lemos tanto, apreendemos tanto conhecimento científico, acessamos noções de física quântica, de magnetismo, que às vezes as outras religiões, né, não se preocupam, não se atentam. Acontece que nessa busca pelo conhecimento, muitas vezes nós espíritas esquecemos do lado cristão, efetivamente, da doutrina, desse lado amoroso, desse lado que nos aproxima verdadeiramente da mensagem do Cristo, e começamos a discursar, a tentar explicar tudo. Às vezes encontramos alguém que pensa diferente e, ao invés de ocuparmos nosso tempo ou dedicarmos nossa energia à prática do bem, a gente acaba entrando em discussões desnecessárias, tentando provar o que, na verdade, todo mundo um dia vai saber. Então, é importante que, enquanto espíritas, esse texto de hoje, ele vem justamente tentar resgatar essa necessidade desse olhar puro, desse olhar ao cristianismo primitivo mesmo, como aquele livro que a gente já trabalhou aqui, Cristianismo, a Mensagem Esquecida. E eu creio que em pouquíssimas, são 2 páginas apenas, o chamado de Jesus a esses aprendizes tenha sido justamente esse. Demonstrar o que é mais importante, então. Como é que essa fé ela deve ser vivida? O que nos é importante, o que nos é caro, o que nos aproxima realmente dessa mensagem crística? Eu vou fazer a leitura, porque é um capítulo curto, e eu sempre faço, mesmo quando é longo, mas dessa vez eu vou fazer praticamente uma leitura de uma vez só. E vocês vão ver como é um capítulo bonito, como é um capítulo... Gostei muito, me trouxe, às vezes no dia a dia eu me pego assim pra lá, pra cá, e vem aquela cobrança. Poxa, hoje eu não fiz tal coisa, hoje eu não fiz tal coisa. E às vezes a gente precisa também dessa caridade, né? Dessa autocaridade mesmo. Quer dizer, não, mas essa gentileza às vezes também nos aproxima. Pequenas atitudes do dia a dia também nos tornam cristãos. Cristãos na essência da palavra. Cristãos, aqueles cristãos operantes, que é o que Jesus espera de nós. Não, obviamente, desconsiderando a necessidade da prece, a necessidade da meditação, não desconsiderando todas as outras vertentes de exercício da fé, mas reconhecendo o que é efetivamente necessário. Ou um conjunto do que é necessário. Porque muitas vezes a gente se prende tanto à prece, aos pedidos, aos agradecimentos, e isso tudo é muito importante. Mas e aí, nessa parte do trabalho? Nesse momento de praticar, de exercitar, como é que nós estamos? Então, o nome do capítulo é O Imperativo da Ação, capítulo 45 do livro Jesus no Lar. Explanavam os aprendizes acaloradamente sobre as necessidades de preparação para o reino divino. Então, como eu devo me preparar para galgar esses degraus, né? Filipe, circunspecto, salientava o impositivo da meditação. Tiago, o mais velho, opinava pelo retiro espiritual. Os discípulos do movimento renovador, a seu ver, deviam isolar-se em zona inacessível ao pecado. João optava pela adoração constante,
chegando ao extremo de sugerir o abandono das atividades profissionais por parte de cada um, a fim de poderem entoar hosanas contínuos ao Pai amantíssimo. Bartolomeu destacava a necessidade do jejum incessante com abstenção de todo contato com as pessoas impuras. Então veja aqui que para eles, um queria meditar, o outro queria, como a gente ouve, louvar, né? Glorificar através de cânticos de hosanas, e um queria jejuar, que é esse sacrifício do corpo, né? Então sacrificar o próprio corpo, como se isso o preparasse para o reino de Deus. E aí Jesus vem. Chamado à manifestação direta pela palavra indagadora de Simão, Jesus perguntou nominalmente: Pedro, qual é a água que desprende miasmas pestilenciais? Sem dúvida, respondeu o apóstolo, intrigado, é a água estagnada, sem proveito. Sorridente, dirigiu-se ao filho de Alfeu, indagando: Tiago, qual é o peixe que flutua inerte na onda? É o peixe morto, Senhor, redarguiu o discípulo desapontado. Bartolomeu, qual é a terra que se enche de matagais daninhos à plantação útil? O interpelado pensou e esclareceu. Indiscutivelmente é a terra boa desprezada, porque o solo empedrado e áspero é quase sempre estéril. O mestre, evidenciando sincera satisfação, concentrou a atenção em Tadeu e inquiriu: Tadeu, qual é a túnica que se converte em ninho de traça destruidora? É a túnica não usada. Endereçando o expressivo gesto a Judas, interrogou: que acontece ao talento sepultado? Perde-se por inútil, Senhor. Logo após, assinalou com o olhar um dos filhos de Zebedeu e falou mais incisivo: Tiago, onde se acoitam as serpentes e os lobos? E Tiago respondeu: nos lugares em ruína ou voltados ao abandono. André, disse o Cristo, fixando o irmão de Pedro, qual é, em verdade, a função do fermento? Mestre, a função do fermento é dar vida ao pão. Eu vou parar e depois eu conto para vocês a conclusão, a mensagem de Jesus. Então, o que é que Jesus, a gente já percebe da leitura desses questionamentos de Jesus, aqueles aprendizes, que ele já dá um norte. Ele deu justamente a noção do que ele traz ali no capítulo 18 do Evangelho, muitos chamados e poucos os escolhidos, quando ele diz: nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Por quê? Tiago já diz também, uma passagem evangélica, que a fé sem obras é morta. Muita gente, a gente lembra muitos teólogos dizem até, né, que Paulo prega aquele salvacionismo gratuito, né, a salvação pela fé, dispensando as obras. Mas quando a gente vai ler a carta de Paulo aos Coríntios e a gente vê como ele coloca a caridade como um elemento essencial, e nós espíritas usamos muito essa questão de fora da caridade não há salvação. E a gente percebe então que Jesus, em toda a sua trajetória, em toda a sua pregação, em todo o seu apostolado, ele valorizou muito mais as obras, a conduta, a prática, do que necessariamente essa fé, essa forma exterior de culto. Tanto que ele diz: não me adorem como os fariseus, né, que oram nas sinagogas. Então Jesus, essa fé hipócrita, essa fé rasa, nunca foi aquela que Jesus esperou de nós. E quando a gente vai para o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele fala de uma árvore boa, a gente espera bons frutos.
Não se espera bons frutos de uma árvore ruim. E o que é que Jesus quer dizer com isso? Basta que a gente abra a boca e diga eu sou cristão? Basta que a gente adore o Pai em palavras? Será que a condição de cristão é apenas dizer eu sou cristão, eu leio o Evangelho, eu leio a Bíblia, eu vou às doutrinárias, eu vou ao culto, eu vou à missa, eu participo da comunhão? Será que é isso realmente que representa essa fé? É passar horas meditando? Muita gente tem o hábito de jejuar, né? Será que são esses sacrifícios corporais? Será que é um joelho ralado? Será que é um corpo dilacerado? Alguns religiosos tinham a prática de automutilação. Como se você ferindo o seu corpo, você estivesse curando o seu espírito. É isso realmente que a mensagem do Cristo, é isso realmente que esse cristianismo verdadeiro vem trazer para nós? E aí ele falou do fermento, e eu lembro bem que no livro Fonte Viva tem um texto, né, que fala: não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Então, será que a gente não reconhece que um pouco do que a gente faz, a nossa ação, pode sim modificar toda uma estrutura em nosso entorno? Voltando a Paulo, eu lembro bem dessa discussão, né, que diziam que Paulo diz que a salvação é pela fé e não pelas obras, e muitos religiosos se apegam a isso. E esse apego, ele sempre... Então as religiões criam dogmas ou rituais que elevem a fé, mas essa fé de louvar, como um sugeriu no início do texto aqui, que deveriam se isolar ou deveriam passar o dia glorificando ao Pai. Muitas vezes eu converso com alguns colegas assim de correntes religiosas diferentes e eles chegam para mim e falam: o problema do espiritismo é que eles não têm um momento de louvor a Deus, porque a gente não tem os hinos, né, as músicas, não é muito da prática espírita. E que os hinos, eles são uma forma que, como se Deus gostasse dessa adoração. É essa visão realmente antropomórfica, né, de Deus. A gente enxerga Deus como alguém que precisa, vaidoso, porque precisa ser adorado. Adorado em palavras. A gente acha que Deus tem a mesma necessidade de aprovação que nós temos. Então, por isso, às vezes, não se entende, não se compreende essa simplicidade que a doutrina espírita traz. Essa simplicidade, mas, ao mesmo tempo, é o maior sacrifício para nós, humanos, encarnados nesse mundo de provas e expiações. Porque a prática do bem, a caridade enquanto amor em ação, ela requer de nós um esquecimento do eu, às vezes, e na maioria das vezes. Ela exige de nós um olhar sob a perspectiva do outro, e isso não é tarefa fácil. É muito mais fácil glorificar com hosanas. É muito mais fácil se recolher à meditação. É muito mais fácil se isolar e não ter o contato com o outro, como eles aconselharam ou imaginaram que seria essa preparação para o reino de Deus. Porque é no contato com o outro que aparecem as necessidades, nossos calos, nossas mazelas. E aí também surge o imperativo da ação. Gente, tudo na natureza é trabalho. A lei de trabalho é uma lei divina. Não só no campo material, porque através do trabalho, efetivamente, a gente consegue conquistar
né, o progresso da humanidade, a gente consegue os bens que satisfazem as nossas necessidades materiais, nos concede facilidades e o trabalho contribui para o progresso da humanidade, mas Jesus também nos traz esse trabalho moral. A lei de trabalho, ela não se resume apenas, né, ao trabalho das profissões, dos afazeres no campo profissional, não. Esse trabalho ele também é feito no campo moral. É essa ação de estar ao lado do nosso irmão. Precisamos nos colocar vigilantes em relação às necessidades do nosso próximo. Então, de que adianta dizer Senhor, Senhor? Jesus deixou claro, tendes cuidado com os falsos profetas. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. Porque o cristão se reconhece pelas suas obras. Me preocupa muito, às vezes, na doutrina espírita, quando a gente se apropria, às vezes o espírita se coloca numa posição de privilégio em relação, porque realmente estudar a doutrina espírita requer tempo e dedicação. O espiritismo exige de nós estudo porque ele tem essa base científica e filosófica. Então a gente consegue explicar muita coisa que para outros estão num campo, coisas que para outras pessoas estão num campo meio obscuro. E como a gente é aberto, né, porque a gente trabalha com coisas, a gente julga naturais, coisas que para muitos são sobrenaturais, e a gente consegue acessar campos que para muitas pessoas são descrentes. Então a gente tem uma bagagem de explicações e de respostas. O Livro dos Espíritos, ele nos credencia a tratar de quase todos os assuntos que perturbam a humanidade. E nós espíritas somos portadores de muita fé, porque é uma fé raciocinada. Então, não é uma fé em dogmas, não é uma fé na instituição igreja, não. Nós cremos em Deus, na obra de Jesus. Nós cremos que somos criação viva do Mestre. Obras em aperfeiçoamento, inacabadas, não erradas ou imperfeitas, como muitos dizem, que somos imperfeitos e que nascemos pecadores. Não. Somos apenas obra inacabada em processo de burilamento. Então, quando eu vejo teólogos dissociarem a salvação das obras, eles são muito mais, pegam trechos, né, da mensagem de Paulo, esquecem toda a trajetória de Jesus, esquece tudo que Jesus falou na parábola do bom samaritano, no óbolo da viúva, em tantas outras que ele deixou claro que não importa a religião que você professe, importa o que você traz no seu coração e o seu modo de viver. Então, gargantear eu sou cristão é muito fácil. Saber versículos bíblicos, ou salmos, ou entoar hinos, cânticos, é a parte mais fácil do apostolado. Então, a fé que a gente tem em Deus é a luz, é o começo, mas o apostolado é o fim. Eu sempre faço meus evangelhos do lar com base, eu sempre leio Fonte Viva. E aí eu fui buscar um texto para falar sobre a fé operante, né? A fé com obras. E na verdade a gente percebe que Emmanuel só fala disso. Todos os trechos do Fonte Viva trazem essa mensagem do trabalho.
A natureza trabalha, a árvore está o tempo todo trabalhando, o solo está o tempo todo trabalhando, os animais nos servem. O universo trabalha. Não existe ociosidade na obra da criação. Então, meditar, sim, é necessário. Esse momento de conexão, esse momento de entrega, sim. Às vezes esse isolamento, obviamente, quando a gente entoa cântico, hino, isso traz uma paz. Isso realmente abranda o nosso dia. Eu amo música. E acho que a mensagem do Cristo, inclusive, não está só em músicas evangélicas, não. A mensagem do Cristo está em muitas canções. E eu adoro. E é muito bom. Aquece a alma. Mas não é só isso que o Cristo espera de nós. No capítulo 18, quando ele diz: reconhece-se o cristão pelas suas obras. Ele pergunta: basta trajar a libré do Senhor para ser um fiel servidor? Basta dizer eu sou cristão para seguir o Cristo? Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Palavras de Jesus. Quais são os frutos que deve produzir a árvore do cristianismo? Árvore poderosa, cujos ramos espessos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigaram todos aqueles que devem se reunir ao seu redor. Os frutos da árvore da vida são os frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo prega divinas virtudes, procura espalhar os seus frutos, mas quão poucos os colhem. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Imagine se a gente pegasse uma semente e nada fizesse, e nós nada fizéssemos dela. Imagine se a gente tem um pedaço de madeira e ali a gente não trabalha. Imagine se a gente estudasse, mas não utilizássemos a nossa profissão. Não haveria vida, não haveria progresso. Cultivai a árvore de vida cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou, Jesus, nos convida a cuidar com amor e vereis produzir com abundância os frutos divinos. Fora da caridade, realmente não há salvação. E Jesus, no final do texto, depois de perguntar e deixar claro exatamente onde ele queria chegar, ele, em seguida, pousando nos companheiros o olhar penetrante e doce, acrescentou bem-humorado: o templo está repleto de adoradores e a miséria rodeia Jerusalém. Se a luz não serve para expulsar as trevas, se o pão deve fugir ao faminto e se o remédio precisa distanciar-se do enfermo, onde encontraremos proveito no trabalho a que nos propomos? Então, não devemos deixar a luz sob o alqueire, a candeia sobre o alqueire. Faça brilhar a vossa luz. Então, nós somos potências do Cristo. Ele confia na nossa coragem, no nosso trabalho. Ele deixou toda a lição. Às vezes não estamos atentos. Fomos também educados, né, por essa herança mesmo dessas tradições medievais, educados apenas a esse culto exterior, a trabalhar com dogmas. E às vezes a simplicidade da mensagem de Jesus assusta. Ele diz: o reino divino guarda o imperativo da ação por ordem fundamental. Sigamos para adiante e propaguemos a verdade salvadora através dos pensamentos, das palavras, das obras e das nossas próprias vidas. O que é que ele quer dizer com isso? É o exemplo que constrói. E a gente que é pai e mãe, a gente sabe muito. Nós somos, né, aprendizes do mestre. E em todas as oportunidades, o Cristo ensinou pelo exemplo. Ele não deixou escapar um só momento em que a sua atitude, a sua ação pudesse dar testemunho da sua fé.
Porque, gente, não adianta a gente imaginar que a fé é apenas aquilo que eles disseram, meditar, jejuar, glorificar através de cânticos, hosanas, não. Jesus deixou muito claro muito clara a necessidade da ação, só que essa é a parte difícil. Essa é a parte mais difícil. Essa é a parte mais difícil porque exige vigilância e exige ação. E não é uma ação só para viver o nosso dia a dia. É que você tem que se desprender de você. E esse amor tem que encher o outro. Essa fé, para o espírita, não basta acreditar. Esse é o grande desafio da doutrina espírita, essa transformação de dentro para fora. Você acredita, você louva, você glorifica. Nós com aquelas músicas mais suaves que eu amo. Nós meditamos, o espírita tem esse lado meditativo. Ok, continue fazendo. Você estuda, você se empenha em aprender. Maravilha também, é necessário. Amai-vos e instruí-vos. Sim. Mas qual é a máxima da doutrina espírita? Fora da caridade não há salvação. Então, mesmo não desprezando toda a necessidade da prece e da meditação, sabemos que são essenciais também. Mas esse amor em ação é que vai nos construir. Essa é a diferença. E a gente tem que parar de achar que é assistencialismo. Não. A obra do Cristo se faz em cada momento, em cada lugar, a todo instante. É num sorriso, é numa palavra, é na tolerância, é em você evitar fofoca, é em você evitar maledicência, é em você ser benevolente e indulgente. É você tentar transformar o ambiente. É você se perceber um pouco mais agitado e frear. E aí sim, entrar em prece. É você enxergar as suas necessidades de aprimoramento. O todo sábio criou a semente para produzir com o infinito. Desce do alto a claridade do sol cada dia para extinguir as sombras da terra. Não é outro o ministério da Boa Nova. Amar servindo é venerar ao Pai acima de todas as coisas. E servir amando é amparar o próximo como a nós mesmos. Pautar-se por estas normas em nosso movimento de redenção é praticar toda a lei. Então pergunta-se, mostre-me sua fé sem obras? Não dá. Agora, se você mostrar as suas obras, está claro que você é alguém de fé. Porque é essa fé operante, ativa, que o Mestre espera de nós. E ele deixou isso muito claro nesse texto. E tem eu disse que eu procurei textos do Fonte Viva, e tem o 29 que diz, sirvamos. E ele diz, amigo, a passagem pela terra é aprendizado sublime. O trabalho é sempre o instrutor do aperfeiçoamento. Sirvamos sem prender-nos. Em todos os lugares do vale humano, há recursos de ação e aprimoramento para quem deseja seguir adiante. Sirvamos em qualquer parte, de boa vontade, como ao Senhor e não às criaturas, e o Senhor nos conduzirá para os cimos da vida. Eu quero agradecer mais uma vez, desejar a todos uma boa noite, uma noite de muita paz, uma semana bem de trabalho, uma semana que exija trabalho, tarefas, somos tarefeiros, e Jesus deixa claro que o que ele espera de nós é ação. Ação no bem, nas pequenas coisas, não é pelo tamanho da obra, é pela sinceridade no bem. Então, abraço, vamos
agradeço a todos pela atenção, agradecer a Deus pelo dom da vida, por todo esse legado de maravilhas. Até a próxima, fiquem todos em paz. Vamos agradecer a nossa irmã Juliana pelas excelentes e maravilhosas reflexões. Obrigada, Senhor, por cada vez que conseguimos compreender e absorver as palavras que são ditas. Absorver aquilo que o irmão ou a irmã nos traz com tanta dedicação. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine na noite de hoje, nos proteja, nos fortaleça para que vençamos a nós mesmos, né? Que avancemos em nossos processos de autoeducação, de alto amor, de autopacificação. Que Jesus esteja com cada um de nós, nos lares aqui presentes e também aqueles que infelizmente não puderam estar aqui nessa noite conosco. Jesus nos abençoe, nos proteja. Um grande, imenso abraço fraterno a cada um aí presente. Vamos então para os nossos passes virtuais, vamos nos conectar com o divino, com a presença divina. Com certeza, os passes irão. Nós precisamos estar abertos aos passes, para que eles penetrem, para que possamos receber. Mas, com certeza, as energias estarão aí com cada um de vocês. Inclusive também para quem não pôde estar aqui agora, ouvindo a palestra da noite. E depois vamos vibrar nos abraços virtuais. Também vai. Cada um recebe. Então recebam o meu, né? Minha vibração de abraço fraterno, de muita paz, de muita segurança, de muito amor para cada um de vocês. Fiquem com Deus. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz.